Pois amém, nós vamos falar hoje sobre a família da fé. Eu quero que você feche seu olho. Vamos estar pedindo ao Senhor o direcionamento do Espírito Santo, amém? Senhor, nos achegamos diante da Tua santa presença, Pai, nessa manhã. Colocamos a nossa vida diante de Ti, os nossos ouvidos, Senhor. E te peço, Pai, que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o nosso entendimento se abra, Pai, para que possamos entender aquilo que Tu desejas falar ao nosso coração, Pai. Senhor, nos entregamos por inteiro diante de Ti, não nos deixa ter uma mente e um pensamento dividido nessa hora. Por isso levamos cativo, Senhor, todo pensamento até diante do Teu trono, Senhor, até Ti, para que Tu tome conta das nossas dores, nossos anseios, nossas preocupações, Senhor. E agora estejamos, Senhor, livres e prontos, de corações abertos para aprender da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, Pai. Ministra, Senhor, nessa casa, Senhor. Eu coloco essas famílias diante de Ti agora, Pai, e declaro a Tua bênção, Senhor, sobre eles, Pai. Cada vida que está aqui, que seja tocada por Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, igreja? Esse final de semana eu estive com os adolescentes. Fizemos um encontro com eles, que foi o Amigo do Monte. Subimos no monte. Foi uma loucura, porque estava chovendo, mas a gente pôde viver o sobrenatural do Senhor lá, porque até o último minuto a gente não sabia se ia subir ou se ia ter que vir para cá, para a igreja, porque ainda o tempo estava fechado, ainda estava chuviscando, e nós pela fé, né, Nath? Peguei a Nath lá, cadê a Nath? Tá no Kids, o G aqui. Coloquei dentro do carro e disse assim, vamos lá ver o caminho como é que tá, para ver se dá para subir ou não. Onde foi orando. Eu passei toda a tarde dizendo para a Júlia, olha para o céu, tá abrindo. E a Júlia dizia, mãe, tá chovendo, tá abrindo. Olha para o céu que tá abrindo. E quando nós colocamos o nosso pé no monte, a chuva parou. Deus é muito bom. E aí até umas 9 e pouco o Senhor segurou ali. E depois Ele nos mandou uma chuva. A gente desceu correndo do monte, a gente se molhou tudo, foi uma loucura. E eu disse, tá, Senhor, mas por que Tu segurou a chuva para a gente subir e depois a chuva veio antes da gente descer? Não dava tempo. O meu combinado com os pais era o seguinte, com os pais não, com a equipe, com a minha logística, que no final eu ia ligar, já estava acertada com o Leandro, com outras pessoas. Vou ligar para vocês nos darem a carona de volta. Não dava tempo. Não dava tempo de chamar ninguém, né? A Adri ri. Simplesmente a gente colocou todo mundo do jeito que deu para dentro daqueles carros, os que tinham. E a gente desceu, o Glauber desceu de a pé, todo o monte, o Benhur, encharcados, molhados. E eu dizia para o Senhor, mas Senhor, por que não segurou a chuva? A gente orou, Senhor, segura. Era só o que eu orava naquele monte. E a Júlia me dizia assim, mãe, tá trovejando. Eu dizia, eu sei, Júlia. Eu sei, tá tudo sob controle. Eu dizia, Senhor. A gente estava assim no meio daquele louvor, relâmpagos e trovões, e nós lá. Eu, Senhor, tem misericórdia. Eu tô com essas crianças, esses adolescentes, tudo aqui no monte. Tá se armando o temporal, Senhor, eu preciso de Ti. No fim entramos tudo molhado. A Júlia me olhou e disse assim, mãe, os pais nunca mais vão deixar tu fazer nada com os filhos dele. E o Senhor me falava, que tinha mandado aquela chuva porque eles e nós, eu não consigo entender se era mais eles ou se era mais nós que precisávamos daquela chuva. E começou como uma brisa suave da presença do Senhor, e o Espírito Santo foi tomando conta das nossas vidas e da vida deles ali. E aquela chuva foi um despertar. E Deus me dizia, eu estou despertando essa geração, acordando eles estão adormecidos, eles estão na zona de conforto, eles estão sem ânimo, sem vigor.
só entre as quatro paredes, não sabem mais o que é vida, natureza, força. E eles precisavam disso, serem despertados, essa adrenalina. Eu mexia com eles e eu dizia, isso aí, a vida é isso, é adrenalina, é pé no barro, é chuva na cabeça, isso é viver. E eles precisavam disso, e a gente também, porque fomos muito ministrados com tudo isso, amém? Então hoje eu vou falar sobre família. O projeto mais importante do Senhor é a família. Tanto que a igreja, ela é a família de Deus. Eu quero que você abra em Efésios, no livro de Efésios, lá no Novo Testamento, depois de Gálatas, depois ali dos Evangelhos. Você vai encontrar o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. A família é um desafio, não é? E a família ela é um desafio, não só a família natural, mas a família da fé também tem seus desafios. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, primeiro, quero que você entenda que aqui é uma igreja, sim, somos uma igreja. Somos a noiva do Senhor, sim, mas também somos a família de Deus. E Efésios 2, versículo 19 diz, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular. Amém? Então Deus, Ele nos deu uma família, que é a família da fé. E olha que lindo esse texto que nos diz que nós não somos mais estrangeiros. Nós não andamos mais perdidos por aí. Nós não somos mais sem terra, sem pátria. Deus nos deu um lugar, Deus nos deu uma casa, Deus nos deu uma família. Talvez você, assim como eu, não tenha mais a sua família completa. Como eu, o pastor, não temos mais os nossos pais. Eu não tenho irmãos, o pastor tem 2 irmãs. Aqui a Júlia estava visitando lá no Canadá. Aqui está ali no fundo, minha cunhada, Andréia. Mas talvez, ou então hoje você esteja distante da sua família natural. Por ter se mudado de cidade. Mas você tem uma família aqui. Agora, para não perder o hábito, olhe para a pessoa que está do teu lado. E diz, você tem uma família aqui. Agora você vai olhar para uma pessoa que não é da sua família. Tá? E você vai dizer assim, eu sou família contigo. Agora se você quer ser mais moderninho, diz assim, aí mano. É nóis, isso aí. Então, Deus nos deu uma família natural e uma família espiritual, uma família da fé. E a família é o plano de Deus. A primeira coisa que Deus fez depois que Ele criou o mundo foi a família. Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva, que andaram sobre um mandamento, sobre uma ordenança de crescer e multiplicar, aparecemos nós aí na terra. A terra foi povoada. Então Deus nos deu, primeiro Ele nos mostrou o padrão. Ele fez o desenho de como seria a família. O pai, a mãe, os filhos. Esse é o padrão, esse é o plano de Deus. E Deus, Ele criou a família e nos colocou numa família, porque a família é o melhor ambiente para que a gente possa crescer e se desenvolver. Não é assim? Na família, nós encontramos, ou pelo menos deveríamos encontrar, alimento, segurança, saúde emocional, carinho, afeto, cura,
Esse é o ideal. E na família da fé também. Ao pertencer nessa família, nós estamos sendo cuidados, amados, sarados das nossas feridas. Nós estamos tendo comunhão, nos relacionando, interagindo, e isso é saúde emocional para nós. Nós estamos recebendo o alimento, a nutrição que nós precisamos para crescer, nos desenvolver, sermos fortes e saudáveis. Estamos sendo direcionados ao nosso destino. O que o pai e a mãe fazem? Leva na escola, ensina coisas da vida, ensina coisas da rotina. O pai alinha, leva para a faculdade, paga a faculdade. E assim é a família da fé. Nós estamos crescendo e nos desenvolvendo para sermos enviados ao nosso destino profético. Porque cada um de nós tem um chamado e um propósito. E estamos aqui sendo preparados para exercer o nosso chamado. Amém? Como passamos a fazer parte da família da fé? Através de um novo nascimento. Então, quando nós chegamos aqui, nós levantamos a mão, nós cremos em Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós recebemos o Espírito de adoção, que nos torna filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, aqueles que creram, sim. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Porque o entendimento do mundo, o entendimento do coletivo, do senso comum, acredita que todos são filhos de Deus, não é assim? Muitos não chegaram falando aqui, dizendo, não, mas eu sou filho de Deus. Mas o que a palavra diz? A palavra de Deus faz a separação dos que são filhos, dos que não são filhos. A palavra de Deus não considera toda a humanidade filha de Deus. E lá em João diz, versículo 12: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder, e é um poder, de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos poder para sermos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu quero que você abra também em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Então, a filiação, ela vem por receber a Jesus Cristo. Ela vem pelo poder e pelo Espírito de adoção que nós recebemos ao momento que confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Versículo 4 diz, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então nós somos adotados pelo Senhor. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Então o Senhor, Ele nos deu o Espírito de adoção, pelo qual nós dizemos, Abba, Pai, Paizinho. Então nós podemos chamar o Senhor de Deus, de Pai. E Senhor, derrama sobre todo aquele que deseja
ser seu filho, que o aceita e o que o reconhece. E essa adoção, ela é confirmada pelo batismo, pelo novo nascimento, como a Dayana falava ali. É necessário. Poxa, pastora, mas por que é necessário? Porque Deus determinou dessa forma, é um ato profético. É como se você assinasse um contrato, um termo, é a sua confissão, é o seu acordo com Deus, o batismo. Em João 3:5, eu peço que você abra aí, que a gente já vai ler. Jesus nos fala sobre isso. Porque o batismo é quando eu ato aquele compromisso com o Senhor. Sabe quando a gente está namorando, a gente começa a namorar? Então eu aceitei Jesus, eu comecei a namorar com Ele. Mas então, eu preciso decidir se é com Ele que eu vou passar o resto dos meus dias ou não. E o batismo é essa confissão. Agora vocês imaginam, vou falar mais para as meninas aqui. Se vocês estivessem se relacionando com uma pessoa, um cara, que diz para você assim, eu tô te namorando, mas eu não sei se é contigo que eu quero casar. É legal? Vocês se sentiriam legal com alguém assim, tanto as meninas quanto os meninos? Com alguém que está namorando contigo, mas eu não sei se eu te quero para casar. Que nojo, né? A gente se tapa de nojo, né? Mas às vezes a gente faz isso com Jesus. A gente namora Jesus, mas a gente não sabe se quer casar com Ele. Só que isso aí não existe diante da palavra. Por isso existe o batismo. O batismo é a afirmação, é quando eu boto a aliança no dedo lá, e digo para todo mundo que, ei, olha essa aliança no meu dedo. Agora eu sou noiva de Cristo. Eu vou casar com Ele. Eu estou esperando meu rei voltar. Isso é o batismo. E o batismo é um marco na vida do cristão. Porque é o sepultamento do velho homem, da velha criatura. Porque Jesus não vai casar com algo velho, usado. Jesus, Ele te dá uma nova vida, um coração novo. Ele te purifica, Ele te santifica. E Ele vem buscar uma noiva pura, sem ruga, sem mácula, que está adornada, preparada, esperando Ele. João 3,5 diz: Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. O velho homem, o homem carnal, não entrará no reino dos céus. Entrará um novo homem, o homem espiritual, glorificado por Deus, nascido de novo, revestido de Cristo. A outra palavra que diz que quando nós nos batizamos, nós somos revestidos de Cristo. Então, a família, tanto a família natural quanto a família da fé, ela é composta por diferentes tipos de pessoas, não é? De fases e idades variadas, com características genéticas, biológicas, emocionais, temperamentais, e que se relacionam em diferentes níveis, né? Nós temos irmãos, sobrinhos, pais, filhos, primos. E esse é o maior desafio de ambas as famílias, tanto da família natural quanto da família da fé. É a convivência em um grupo tão heterogêneo. E todo o tempo que eu estava fazendo essa palavra, gente, eu vou confessar algo. Todo o tempo que eu estava fazendo essa palavra, me vinha aquela música da Grande Família. E eu, gente do céu, porque família
Deus fez a família é um desafio. Tenho certeza que não é só para mim. Família é um desafio. E eu olhava assim e lembrava das cenas, porque eu assisti alguns episódios da Grande Família. Eu tenho certeza que a maioria aqui deve ter assistido, né? E ali mostra a vida real da família, né? Os perrengues, as brigas. Porque vamos combinar e vamos ser sinceros que a família Doriana, ela não existe. Lembra da família Doriana? Pastor Eric fala muito disso, que é aquela família, né, da propaganda lá, que você olha, amanheceu, a família está toda na mesa tomando café, a casa está limpa, as crianças estão penteadas, cheirosas, perfumadas, vestidas, aquela mulher linda, ela está plena, maquiada, com a sua chapinha em ordem, eles estão tomando aquele café lindo e maravilhoso. E a gente passa toda a vida sonhando em ser a família Doriana, só que essa não é a realidade. Os filhos levantam ramelento, não querem lavar a cara, não é verdade? Tira a ramela de uma criança às 8 horas da manhã para te ver. É uma guerra. Quem é mãe sabe que uma ramela é um tormento. Tu não consegue limpar o olho direito, tá chorando, tá xixi, o outro não sabe o que vestir, tem que trocar fralda, tem que ver o leite, tu prepara o pão para um, hoje eu não quero pão. Às vezes um café da manhã é um desastre. E a gente sai com eles de casa do jeito que deu. São desafios. E esses desafios, eles acontecem também aqui. Na família da fé não é fácil. Ontem a gente estava organizando tudo e eles queriam de novo, né, Gê? Eles diziam assim, ó: vamos fazer de novo a semana que vem. Tem noção? Eu cheguei em casa, mandei um áudio pro pastor dizendo, eu me deitei um pouco, vou tomar banho. 2 horas depois eu segui conversando com ele, disse, vou lá tomar banho. Ele, tu ainda não foi? Eu disse, não tive forças. E tudo gera um gasto, tudo gera uma logística. Eu fui 500 vezes no mercado, foi uma loucura, né? Gê, pega isso, pega aquilo. Chegamos lá no monte, não tinha fogo para ligar as tochas. O Rafa, cadê o Rafa? Nos salvou. A jaqueta do Rafa tá até ali, tá até no meu carro lá. Desceu correndo, já era noite. Ele bateu de moto, capacete, na casa de uma família, no pé do monte para pedir fogo. E ele teve que dizer, eu sou crente, viu? Sou crente, sou da igreja e eu preciso de fogo para acender uma tocha lá no monte. Família dá trabalho. Família da fé dá trabalho também. Movimentar uma igreja ter célula em casa, dá trabalho. A gente limpa, a gente organiza, a gente se preocupa, a gente pinta aquela parede que está meio rebocadinha, a gente bota os móveis de lugar. Eu fiquei sabendo de algo esse final de semana, aos poucos as coisas vão vindo da revelação, né, gente? E eu fiquei sabendo de algo, que um irmãozinho aqui, quando a gente ia visitar ele, que ele escondia as bebidas. Você acredita nisso, gente? Não, mas era no início da conversão, né, irmão? Tava chegando, né? Tava chegando, é o presbítero da casa mesmo. No início da conversão, ele ia lá, escondia as bebidas, botava, ajeitava, ele explicou tudo ali. Mas o Senhor libertou, né, irmão? Glória a Deus. Isso foi na primeira visita. Na segunda visita, por isso que a gente tem que visitar a casa das pessoas, porque a gente visita com a libertação, tu viu? Na segunda visita ele botou tudo fora. Glória a Deus. Então, família dá trabalho. Quando eu falei pro pastor que eu ia fazer esse evento com os teens, ele disse, tu inventa coisa, né? Tu gosta? Eu disse, eu gosto. Dá trabalho? Dá. Cansa. Ir pro imersão, levar a barraca, posar, cansa, dá trabalho, dá. Sair com a família e com os filhos para a praia, dá. Mas a gente só vai viver quando a gente deixar de ter medo de passar trabalho.
E quando a gente botar o pé para fora e decidir viver. E assim é o reino. O reino é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Então Deus trouxe esse desafio através de Jesus, porque foi a partir ali de Jesus que nós fomos considerados família de Deus. E Deus nos colocou nessa grande família, a nossa família da fé, para que você seja protegido, para que você seja amado, para que você seja cuidado, para que você seja nutrido espiritualmente, para que você seja orientado, aconselhado, para que você tenha suas feridas saradas, tratadas. Esse é o propósito da família da fé. E na família da fé, como em todas as famílias, como eu falava, nós temos diversas idades, etapas, fases. E nós temos os bebês. O que caracteriza um bebê? É a dependência. Ele ainda não sabe se comunicar, ele usa o choro. Ele precisa ser trocado, precisa ser carregado, ele precisa de uma atenção maior. Ele precisa ser nutrido, ser alimentado. E nós também temos os bebês na fé. Aqueles que chegaram agora, aqueles que aceitaram Jesus agora, se batizaram agora, que também precisam ser cuidados, ser alimentados. E Deus levanta pais, levanta mães, líderes no nosso meio, para cuidar, para alimentar, muitas vezes para carregar para a igreja, para trocar a fralda. Uma das características do bebê é que ele faz muita caca, né? Quem já teve bebê em casa, o bebê faz caca. E tem que trocar a fralda, tem que limpar, ele chora, ele não sabe se expressar, ele não sabe falar. E assim às vezes é um novo convertido, ele não entende quase nada da vida com Deus e da fé. Então ele precisa ser ensinado, faz caca, peca e peca. E aí se arrepende, peca. E aí se arrepende, peca. Porque até tu te desfazer do velho homem, tu ainda vai errar. É aquele palavrão que escapa. Opa, falei um palavrão, Senhor. Falei... Então esse é o recém-nascido. Às vezes faz caca toda hora. Parou no trânsito, buzinou e disse: é o filho da... Tem misericórdia, Jesus. Não posso mais, agora eu sou crente. Eu sou crente, Jesus. Me ajuda a entender que agora eu sou crente. Não posso mais falar essas coisas. Não posso mais agir. Esse é o bebê. Esse é o bebê. Toda hora faz uma caca. Mas ele vai crescer. Nós temos as crianças. As crianças são formidáveis. A marca da criança é a alegria, a vivacidade, a curiosidade. Ainda dependem de um adulto, precisam ser orientadas, mas elas já são muito autônomas, já conseguem fazer muita coisa sozinha. E assim é aquele que é criança na fé. Tem uma alegria intensa de estar na casa do Senhor. Quer aprender, quer ajudar, tem disposição para servir, faz tudo com muita intensidade. Às vezes ainda tropeça em alguns momentos, às vezes ainda cai, às vezes ainda erra, mas já sabe o que fazer quando erra. Às vezes chora, mas levanta e continua. O seu olho brilha pelas coisas do reino. Por isso que a palavra diz que a gente tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. Porque a criança não perde nunca a alegria. Você já viu uma criança caminhar? Quem já viu uma criança caminhar? A criança não caminha, a criança corre. Corre. Tu diz assim: vai lá pegar um copo de água para mim, ela sai. E aí ela volta correndo com um copo, virou toda a água. Ela chegou com isso aqui, mas ela foi numa alegria e ela trouxe aquilo que tu pediu. Essa é a criança. E é assim no reino dos céus. Criança que ela está disposta, ela está sempre com um brilho no olho, ela topa tudo. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos subir um monte? Vamos. Ela é vivaz,
ela é alegre, ela é contagiante, ela não está nem aí para as dificuldades, ela não está nem aí para os problemas. A criança, ela é inocente para o mal, ela não tem maldade. E a Bíblia nos fala sobre isso, que nós devemos ser excelentes no que é bom e ser inocentes para o mal. Então há algo da criança, há peculiaridades e características da criança que nós vamos precisar manter para entrar no reino dos céus. A pureza, o brilho no olho, a paixão pelo reino, a verdade. Criança, ela não mente, criança, ela é sincera. Nós temos também os adolescentes. Ô glória, diz. Quem tem um adolescente em casa, dá glória. Glória. Os adolescentes, eles são uma bênção. Uma das fases mais delicadas, sensíveis e difíceis. Pela inconstância emocional. Conflitos internos. Tem crente que é adolescente. Muitos conflitos internos. Muita inconstância emocional. Um crescimento corporal acompanhado de uma brusca alteração hormonal. Nessa etapa surge o desinteresse pela família, em consequência de um isolamento. Então o adolescente, ele passa a ter desinteresse em estar em família, ele quer viver a vida dele, ele já é grande o suficiente, ele já anda sozinho na rua. Isso é uma conquista para um adolescente. Então ele já entende mais das coisas, então ele já se sente empoderado de certa forma. A visão muda, ele passa a enxergar os defeitos dos pais e perde prazer nessas trocas em familiares. Ai, minha família, quero estar com os amigos, quero viver a vida. É a busca pelos prazeres, a busca pelos desafios, por emoções, por adrenalina. E eu dizia no monte assim, esses jovens têm que sentir isso, é adrenalina. O ano que vem a gente vai fazer de novo. O Edu, cadê o Edu? O Edu disse que já está com todo o cronograma pronto, que já deu para ele. O ano que vem vai ser mais radical. Vou até torcer que chova mesmo. Esse é o adolescente, dotado de sua autonomia. É aquela fase que eles acham que já sabem como os pais, ou mais. Que eles já entendem de muitas coisas. E o adolescente na fé, ele vive essa inconstância. Ele é muitas vezes levado pelas suas emoções. Muitas vezes ele não tem mais o prazer de estar na igreja. Ele é o mais propenso a se desviar e a buscar os prazeres do mundo. Tendência de flertar com o mundo. Embora esteja na igreja, o adolescente ainda tem aquele entendimento de que o mundo é bom. Ai, eu estou aqui. Ai, que saco, é um sacrifício estar aqui. Poxa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu queria estar na praia, eu queria estar lá tomando cerveja. Passa na praia, como dizia o pastor. Pastor, vocês viram que ele adora me zoar, né? De vez em quando ele se apresenta. Passou na praia, viu a galera ali, roda e a cerveja, todo mundo. O adolescente, ele está na igreja, mas ele está olhando assim, ó. Eu queria estar ali, naquela roda, tomando aquela cerveja gelada, dançando aquele pagode com as minas do popozão. Esse é o adolescente. O adolescente é o mais propenso a abandonar a fé. Ele já adquiriu um conhecimento da palavra, o suficiente para fundamentar o seu argumento, os seus argumentos. Eu estou falando sobre o adolescente na fé, tá? Porém, ainda lhe falta maturidade. Então ele conhece a Bíblia, mas não tem maturidade, não tem discernimento para muitas coisas. Devido a pouca experiência de fé. É aquele que reclama da rotina da igreja. Ai, escola do saber toda sexta. Célula na quarta. Dia do Grenal. Das programações.
defeitos do pastor e da forma como as coisas são conduzidas. Sempre acha que do seu jeito seria ou faria melhor. Então o adolescente é aquele que tem mais resistência, tendência à rebeldia. E ele é aquele crente que, se ele não avançar para outra fase, ele vai parar, ele vai apostatar, ele vai esfriar da fé. Porque o adolescente, ele ainda precisa da paternidade. Ele acha que não. O adolescente, ele acha que não precisa, ele sabe se virar. Mas ele ainda precisa da paternidade, porque ele ainda não tem maturidade. Mas um adolescente, ele é intenso. E o que eu vivi esse final de semana foi um final de semana com adolescentes intensos. Um adolescente apaixonado por Jesus é uma bomba no inferno. Porque ele é intenso. Quando a gente ganha o coração do adolescente e o coração dele queima por Jesus, ninguém segura ele. O adolescente, aquele mesmo que talvez esteja pensando em desistir, é o mesmo que diz assim: se tiver que morrer por Cristo, eu morro. Se tiver que ir, eu vou. Porque ele é intenso. Só essa intensidade dele, ela precisa ser canalizada. E o que a gente fez ontem, nós canalizamos a intensidade deles para as coisas do reino. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? O adulto é a pessoa madura. Sabe dominar sua natureza e impulsos. Não age de forma inconsequente mais como o adolescente. Tem capacidade analítica e de autoavaliação. Então tem outra visão, analisa as coisas, enxerga as coisas de forma diferente. Sabe se autoavaliar, diferente do adolescente que enxerga somente o erro dos outros, mas não consegue enxergar os seus. Sabe fazer escolhas, não mais pelo prazer, e sim pelo julgamento apropriado do que é melhor para si. Então, a criança, o adolescente, tu precisa dizer o que tem que fazer, porque ele vai ser movido pelo prazer. Ele vai fazer aquilo que dá mais prazer. Então, eles são mais indisciplinados, têm mais dificuldade de se manter na rotina, com os hábitos. Eu lembro da Julie, né, a função do escovar o dente, né? Antes de dormir. Quem passou essa guerra do escovar os dentes aí com os filhos antes de dormir? Eles dormem, não querem escovar os dentes. Tu diz, acorda, leva no banheiro, faz xixi, porque senão vai ter colchão xixi no meio da noite. Não é assim? A rotina que toda família passa. E eu lembro que eu contava a seguinte história. A gente vai usando as estratégias, né, gente? A gente vai usando as estratégias. Eu dizia pra Julie assim: Julie, se tu não escovar os dentes, dentro da tua boca vão ficar restos de comida. E no meio da noite, as baratinhas, os bichinhos vão vir comer os restos de comida que ficam dentro da tua boca, porque tu vai dormir com a boca aberta. E essa era uma forma de eu convencer ela a escovar os dentes. Deu certo. Fica a dica. Então a criança, o adolescente, tu precisa dizer: vai tomar banho, fulano. Esses dias um falou para nós a função do banho em casa. Ele dizia assim: por que eu tenho que tomar banho todos os dias? Eu já tomei ontem. Não é assim? Eles não fazem essa pergunta, gente. Por que eu tenho que tomar banho todos os dias? Porque tem a higiene, o cuidado corporal. A criança, tu tem que estar dizendo: você precisa comer legumes, senão eles vão comer só o quê? Açúcar, sorvete, doce. Mas o adulto não. O adulto, ele já faz escolhas. Ele sabe o que é melhor para si. Ele sabe como que ele deve se alimentar. O adulto na fé, ele possui outro entendimento. Ele sabe do seu chamado, ele sabe da sua missão, ele sabe do seu propósito. Ele permanece firme no compromisso com a igreja, sua família da fé.
mesmo vendo os erros. O adulto não é aquele que... O cristão adulto não é aquele que somente se senta para julgar e para condenar e dizer, tá errado, ou criticar. Não, o cristão maduro, o adulto, ele sabe que essa é a casa dele. Essa é a família dele. Então, se tem alguma coisa errada, ele também é responsável por isso, por essa casa. Então, ele vai trabalhar não para julgar, para condenar, para criticar. Ele vai trabalhar para consertar aquele erro, para melhorar aquilo ali. Ele entende o seu papel como agente de transformação onde o Senhor o plantou. O maduro, ele é sensato, ele pondera, ele avalia cada situação à luz da palavra e sob o direcionamento do Espírito Santo. Ele não é conduzido por impulso como adolescente. Ele tem um coração ensinável. No momento que tu corrige, porque família tem correção, não tem? Tem correção lá na família de vocês? Quem tem? Não, é na casa de todo mundo que tem. Aqui também tem correção. E o cristão maduro, quando ele é corrigido, ele tem um coração ensinável. Não é que nem um adolescente que diz, vou-me embora dessa casa. Aí lembra que não tem para onde ir, né? Volta. Então quem bate o pé, faz birra, chora é a criança. É o adolescente na fé. O adulto não, ele avalia, ele pondera, ele é sensato, ele escuta. E ele tem um coração que está aberto à correção. Ele é apaziguador. Quando tem aquele filho que é mais velho, né, e tem os irmãos menores, vocês podem ver que naturalmente na família, uma família com 3 filhos, se tem um já lá maior, já no final da adolescência, e tem 2 pequenos se pegando, ele vai lá e ele apazigua, porque ele já tem maturidade. Ele ensina, ele corrige, ele manifesta o fruto do Espírito. O amor ágape de 1 Coríntios 13, que tudo suporta, tudo crê, e se posiciona como filho de Deus, buscando se tornar a estatura do varão perfeito. Ele se espelha no filho mais velho, no primogênito, que é Cristo. Esse é o filho maduro. O plano de Deus é perfeito. Primeiro ele nos colocou numa família natural, nos ensinou a ser família. Então através de Jesus ele nos deu a família da fé, para que possamos crescer fortes e saudáveis, cuidados e protegidos, e sermos aperfeiçoados no amor. Sermos aperfeiçoados, repita comigo, sermos aperfeiçoados no amor. Essa é a identidade da família de Deus, o amor. Tudo que Deus fez é lindo, cada fase é linda, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Não tem problema nenhum, não é errado ser um bebê, ser uma criança, ser um adolescente na fé. Mas nós não podemos estagnar nessas fases. O que nós identificamos numa criança, para considerar que ela tem algum transtorno, alguma deficiência, alguma dificuldade, alguma doença mental, o que nós identificamos, o que nós avaliamos, né? A Bruna está ali, psicóloga, que trabalha lá no centro de autismo. A gente avalia sempre o desenvolvimento dessa criança. E essa criança, em determinada etapa, ela tem que ser comportada daquela forma, mas ela tem que crescer, se desenvolver. Isso é um sinal de saúde. E assim na família da fé. Então nós chegamos bebê, fazendo muita caca, mas nós precisamos crescer. Qual é o sinal de que alguma coisa está errada? É quando eu continuo bebê.
Não consigo crescer quando eu continuo criança, mas não a criança aquela que a gente tem que guardar aqueles princípios no coração para entrar no reino dos céus. Não, com atitude de menino, como Paulo fala ali em 1 Coríntios 13. Coisas de menino, infantilidades, imaturidades. Então nós precisamos nos desenvolver. Assim como a gente se desenvolve fisicamente, cognitivamente, nos tornamos adultos, assim também é na fé. Nós precisamos crescer. Eu quero que hoje você se avalie. Que fase você está vivendo? Se você chegou agora, se você é ainda um bebê na fé, não se culpe, não se julgue pelos seus erros. Como o pastor fala, sempre temos o dia zero. E quando a gente é bebê, a gente é criança, esse dia zero é mais recorrente. A gente precisa recomeçar mais vezes. Mas a gente precisa entender e não desistir. Porque nós vamos crescer, vamos amadurecer. Amém? Eu quero que você feche seu olho. Quero que você reflita, o louvor pode subir. Fique com seus olhos fechados. Quero que você reflita sobre a sua vida. Que fase você tem vivido? Quero que você avalie o seu brilho no olho. E o desenrolar dessa palavra, continue com os seus olhos fechados. O desenrolar dessa palavra eu tinha planejado de forma diferente. Mas depois de chegar aqui, Deus me falou outra coisa. Deus me falou sobre maturidade. Sobre semelhança a Jesus. E eu queria que tu ministrasse aquele louvor, Bino. Né? Manso como tu, humilde como tu, ser como Jesus. Esse é o nosso exemplo do filho maduro. E essas qualidades que nós devemos buscar. Eu quero que você fique com o seu olho fechado enquanto o louvor ministra. É um tempo de reflexão. Que o Espírito Santo esteja te ministrando. Que eu creio que hoje o Senhor abriu os teus olhos para muitas coisas. Você conseguiu enxergar muitas coisas na sua vida. E posturas, atitudes que já não condizem mais com quem você deveria ser. Talvez você tenha se avaliado algumas áreas. Se você esteja pensando, eu ainda sou imaturo nessa área. Nessa área eu ainda ajo como criança. Eu ainda faço birra. Senhor quer tirar hoje todo o impedimento que esteja bloqueando o teu crescimento e o teu desenvolvimento espiritual. O Senhor está destravando mentes nesse momento. O Senhor está trazendo entendimento. O Senhor está curando traumas. Talvez você age assim ainda de forma involuntária, devido a traumas que você passou lá na infância. Você ficou aprisionado numa faixa etária. Tem pessoas que ficam aprisionadas em faixas etárias de traumas. Talvez você tenha sofrido um trauma lá nos seus 11, 12 anos ou na sua infância. E você ficou preso nesse trauma. E você ainda tem atitudes imaturas. Porque você ficou preso lá. O Senhor está te
tirando desse cativeiro, dessa prisão hoje, no nome de Jesus. E o Senhor está te trazendo, caminhando à estatura do filho maduro, do varão perfeito. As áreas que você tinha dificuldades de enfrentar, você está recebendo poder hoje do céu. O Senhor está te empoderando nessas áreas, te empoderando. Receba agora uma porção do Senhor, poder, espírito de adoção, poder para se tornar filho maduro. Você não vai mais tropeçar nas suas inconsequências. Você não vai mais tropeçar no seu temperamento. Você não vai mais tropeçar nessas barreiras que você tinha. Porque o Senhor está te conduzindo à maturidade.